Opa, boa noite, está começando o nosso Esporte Mais aqui na TV Mais ABC. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho sempre aqui ao nosso lado. E a gente trazendo as informações de tudo aquilo que acontece na região do ABC. Hoje com um convidado ilustre, principalmente para você, torcedor do São Caetano, do Azulão. Mas eu quero pegar o destaque aqui porque também está ligadinho, acompanhando Liga dos Campeões, sempre antenado com o futebol europeu. Roberto Gozzi, boa noite, tudo tranquilo? Mais um programa nessa terça-feira de muita chuva na região do ABC. Pessoal, cuidado aí nos deslocamentos, porque a coisa tá feia. Boa noite, Roberto. Boa noite, Luciano. Boa noite ao nosso convidado, ao nosso telespectador. Como você disse, uma rodada muito legal de Liga dos Campeões. Um destaque para o jogo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Vitória dos alemães por 2-1, com um show do menino Haaland. Marcou 2 gols, o Neymar deixou dele, mandou uma bola na trave. Temos ainda a partida de volta que acontece na França, mas esse menino ele já tem 10 gols em 8 jogos, se eu não me engano, 4 jogos como titular. É um fenômeno com a camisa do Borussia Dortmund, tanto no campeonato alemão, agora também na Liga dos Campeões. O segundo dele, o gol dele, um golaço, um gol daqueles que o nosso convidado que está aqui hoje assinaria, chute forte, gol no ângulo. Aliás, o nosso convidado, como você deu a deixa já da vitória do Borussia, a gente pode falar um pouquinho do futebol alemão, onde ele brilhou lá no Stuttgart ao longo de um bom tempo. Mas é lógico, todo mundo conhece Ademar pela sua importância na história do Azulão, o maior jogador da história do AD São Caetano ao longo dos seus 30 anos, o maior artilheiro do time e um grande ídolo. Hoje é o coordenador de toda a base do AD São Caetano e está vivendo aí essa nova fase da equipe. Ademar, boa noite, bom tê-lo aí mais uma vez aqui no programa para bater um papo, para falar, aliás, pela primeira vez aqui na nova casa, mas para a gente bater um papo e falar um pouquinho da sua experiência, do conhecimento que você tem no futebol. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Roberto. A todos os telespectadores da TV Mais. É um prazer estar aqui. Já vim outras vezes quando jogava ainda, né? Há um pouco tempo, o cabelo tá branco já, mas é muito gostoso a gente falar de futebol, surpresas aí na Champions League. Os nossos times aqui da região do ABC, o Santo André muito bem, né? Uma grande surpresa para nós aqui do ABC, liderando o Campeonato Paulista. O Azulão aí tá meio que capengando, mas vamos lá, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. E o Ademar, Roberto, ele tem uma riqueza, né, de conteúdo, porque ele, enfim, conhece a história do São Caetano como poucos, mas ele também pode falar sobre gestão no futebol, onde à frente, né, do Porto Feliz Futebol Clube, na parceria com o Audax, depois com o São Caetano, ele pôde também mostrar esse outro lado dele, o lado como gestor, como treinador também, à frente das equipes, e como jogador, futebol europeu, Liga dos Campeões, já deve ter perdido muito para o Borussia ao longo da carreira. E conhece bem o futebol da Alemanha, né, Ademar? É verdade. Agora, como o Roberto, desculpa falar, frisou, como o pessoal fala, esse menino, esse Haaland, 19 anos aí, uma grata surpresa, uma revelação, ofuscando até mesmo o próprio Neymar nesse duelo, né? Vamos ver até quando vai esse furacão aí, Haaland, né? Pô, uma surpresa, um jogador de um país meio que não tão forte no futebol e tem se destacado no Dortmund, né? Você imagine hoje em cifras quanto valeria esse menino, né? Provavelmente foi comprado, se a gente considerar, só para complementar, 17 anos. 17? 19, Rapaz, tô vendo. Fenômeno. Fenômeno. Luciano, e só para complementar a questão que você falou da idolatria do Ademar, eu acredito que a gente não vai ver outro jogador superar o Ademar na história do São Caetano e principalmente na história de artilharia. Principalmente nos tempos de hoje, que um jogador começa a se destacar e é vendido, não faz história nem em time grande. Não que o São Caetano seja um time de pequena expressão, mas infelizmente a gente não vai ver. Pro Ademar, felizmente, vai ficar ali no topo. Eu não vou fazer que nem o Alex, né? Se o cara chegar próximo de mim, o Alex lá na Turquia, torcer contra ou mandar o jogador embora, né? Para não ultrapassar na disputa pela artilharia, mas é fato, né, Roberto? O jogador hoje fez aí 10 gols numa competição, numa temporada, vai embora mesmo, porque os clubes não tem como segurar, né? A gente vê o próprio Nonato no Internacional, o Mateuzinho no Grêmio, nem chegaram a ser titulares.
absolutos no São Caetano, fizeram um pouquinho de sucesso e foram embora. E acho que só o Nonato, nem sei se o Mateuzinho fez gol no profissional, acho que só o Nonato. Só o Nonato, né, que deve ter feito gol, e alguns outros atletas, né, que você vê, na artilharia tem Serginho Chulapa ali na tabela da artilharia faz tempo. Mas você vê, por uma história de um clube de 30 anos, né, assim, eu creio que dentro do futebol nacional, o São Caetano, pelo curto espaço de tempo, tem uma grande história. O Ademar, lógico que a gente vai abordar a atualidade do São Caetano, né, a realidade hoje na Série A2, mas para aquele torcedor saudosista, aquele torcedor apaixonado, fala um pouquinho daquela fase áurea de Copa João Avelange. Acho que foi onde não só o Brasil conheceu o Ademar, mas o Brasil conheceu o São Caetano. E quando fala de São Caetano, da cidade de São Caetano, muito se fala daquele time, né? Porque antes sempre teve uma importância em alguns esportes, teve o time do Colgate no vôlei, o atletismo sempre muito forte, o judô já tinha ganho até medalha olímpica, mas sem dúvida nenhuma aquele time de 99 e 2000 ele deu uma notoriedade para a cidade também, né? Na verdade, a cidade tinha os seus esportes ali, mas quando o futebol chegou, aí o pessoal começou a buscar onde fica São Caetano, como é que é essa cidade, aí deu um boom muito grande para a cidade. E também para nós, né, que éramos um grupo de jogadores que já tínhamos uma certa idade, 26, 27, 28, alguns 30 anos, de repente a gente estourar para o futebol, assim, como foi o São Caetano, que vinha assim, um futebol muito burocrático, jogando um 4-4-2, todo mundo jogando no mesmo sistema da Europa, e de repente o São Caetano vem num 4-3-3 e começa, faz 4, faz 3, faz 2, e começa a fazer gols. E aí, de repente, você tá em todas as mídias do país, cara, foi uma loucura. O campeonato ajudou também, né? Porque tinha um formato que saía do módulo amarelo, já ia jogar contra os grandes. Já foi uma virada de mesa da própria CBF ali, para voltar o Fluminense. E até ontem, um furo de reportagem, eu tive com o treinador de São Paulo, Fernando Diniz, que estava naquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, e aí ele me disse, se eu não faço aquela falta em você, você não estaria aqui hoje. E um time, né, Ademar, que foi montado, claro, bons jogadores, como você disse, jogadores experientes, mas não tinha aqueles craques dos outros times, e um time que encaixou, deu muito certo. Né, como a gente diz no futebol, deu liga. Como o Santo André de hoje. Isso, um time montado, jogando muito bem. Jogadores assim, até que já passaram por alguns clubes de porte do cenário, e nós tínhamos jogadores praticamente desconhecidos, que tinham jogado as divisões baixas do futebol paulista, A2, A3, e de repente a gente se encontrava numa final de campeonato brasileiro. Jogando bola pra caramba. E os caras, literalmente, Roberto, com medo da gente. A gente até falava, né? Um clube que a gente tinha, seria a asa negra dele, era o Corinthians, né, naquela época lá. Eu lembro que eu joguei com o Corinthians de 10 partidas, de 2000 a 2003, mais ou menos, eu ganhei 9 e empatei uma. E aí a gente brincava, né? Falava para as esposas, pode usar o cartão de crédito que vamos jogar contra o Corinthians tal dia, vai cair o bicho. Vitória certa. Ademar, a gente fala, né, dessa coisa de aproveitar jogadores mais conhecidos e tal. O próprio São Caetano, na sua formação, né, quando começou com o Luiz Pereira, com o Vladimir, com o Serginho Chulapa, utilizou muito isso. Na passagem de vocês ali, quando começou aquela ascensão já da Série A2 do Paulista de 98 para 99, era um time ali que o Jair meio que fechou um grupo. Acho que talvez o mais rodado ali, talvez o Ailton tinha tido uma experiência. O Ailton Mineiro, né? Isso, que já tinha jogado no Benfica. Já tinha jogado fora, mas o resto, você, o Silvio, tinha vindo o Mirassol, Japinha, Dininho, Serginho, Daniel, Claudecir, era tudo jogador... Adãozinho. Tudo jogador interior ali, né? Tinha o nosso atacante, o Wagner, e o Alain Delon lá, como que era o nome dele mesmo? Esqueci o outro. O outro atacante agora, que também chamava bastante atenção. O Zinho. O Tony Bandeiras. Tony Bandeiras, brasileiro. César, que tinha uma história de vida com muito problema, tinha sido preso. Então, quer dizer, era um grupo de operários ali. Sem dúvida, acho que o único que tinha já uma bagagem ali era Ailton.
E o Zinho que tinha passado, assim, Sport Recife e Portuguesa. E o um Leto, coadjuvante. que também fazia parte do elenco. Aí depois veio o Túlio Maravilha, tá? Mas aí meio que o grupo ficou fechado, contratações poucas, porque as peças se encaixaram. E a gente conseguiu, pô, você pegar ali de 2000 até 2004, acho que chegou a ser campeão paulista. O São Caetano era um time que estava na Libertadores todo ano. Brigando ali em cima todo ano. Todo ano. 2000, Não, 2001, 2002 na Libertadores e sempre bem, né? e sempre bem e fazendo frente com qualquer grande, isso tanto dentro quanto fora. A gente, claro, não tinha aquela torcida em casa, mas quando a gente ia fora, independente do número de torcedores, a gente batia de frente. Outro dia eu mostrei um vídeo pro meu filho do São Caetano jogando contra o Boca Juniors. E ele falou, poxa, por que você não me levou? Eu falei, então, você não estava vivo nessa época. Talvez por esse problema, você não existia ainda. Gente, falando de futebol, de coisa boa, tem um toque muito legal para você que é atleta, que quer ser atleta. Falo da Top Foot. Agora também no ABC, Top Foot Esportes. Assessoria jurídica, marketing pessoal, eventos com ex-jogadores e agenciamento de carreiras. Top Foot Esportes. Siga nosso perfil no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Contato @topfoot.com.br. Para você que é do futebol, Top Foot Esportes. Legal, grande abraço para o nosso amigo Lucas, sempre acompanhando aqui o programa Esporte Mais, na sua TV Mais ABC. Um abraço aí a todos os atletas importantes que fazem parte aí desse casting da Top Foot. O Ademar, tem uma pergunta para você, mas deixa para o segundo bloco, você vai pensando. Mas eu queria que você contasse para o torcedor, não do São Caetano, mas para o torcedor brasileiro, como foi o vestiário pós a final da Copa João Avelange, eu até depois entrei nesse vestiário, eu lembro um pouco, mas quando cai aquele alambrado, aquele tumulto todo e vocês entrando, como é que foi aquele vestiário? Mas fala depois do intervalo, porque a gente dá uma paradinha e volta rapidinho aqui na sua TV Mais. Legal, voltando ao programa Esporte Mais aqui na sua TV Mais, nesta terça-feira. Calma, você que está tendo problema com chuva, fica onde você está, ou em casa ou no trabalho, enfim, fica por aí, não sai no meio dessa água toda não, porque parece que choveu bastante pelo ABC afora. Demar, deixei uma pergunta para você no outro bloco sobre aquele vestiário pós-final da João Avelange. Eu lembro bem que depois eu ainda peguei uma carona, né, com o ônibus do time para ir para o aeroporto, porque eu iria pegar o táxi, enfim, mas estava um tumulto danado, aí perguntei ali para o Carlinhos na época, né, o Carlos Eike, falei, poxa, deixa eu entrar nesse ônibus aí. Cara, não, você está com a gente o tempo inteiro acompanhando aí, entra no ônibus, que ficou meio tenso ali. Mas para vocês, atletas, que chegaram naquele momento, mas não tinham a dimensão do que era as grandes equipes, foi um misto de medo, de decepção. Fala um pouquinho daquele, o torcedor lembra bem, caiu alambrado na final, enfim. Então, o pré-jogo, a gente já chegou no vestiário de São Januário e o vestiário estava com as paredes pintadas com tinta fresca. Isso foi o pré-jogo. Aí a laje de São Januário devia ter 2,20, em 45 graus na cabeça, e o porteiro lá do Vasco abriu o portão de entrada do vestiário, mas o portão de saída pro campo estava fechado. E a hora que entrou o grupo todo, o cara trancou com um cadeado por fora e largou a gente lá dentro. Pra sufocar mesmo. Pra sufocar. Aí, enfim, faltando 5 minutos, abriram lá, saímos lá pra fora lá. Aí, lotado, né, meu? Aquela adrenalina, mas a gente tava num momento muito bom, um momento confiante, de afirmação. E a gente percebia no semblante dos jogadores do próprio Vasco que eles estavam tensos. E aí quando o Romário, desculpa a expressão, viu que a batata ia assar e não ia dar para ele aquele dia muito calor, ele pediu para sair. Tanto é que depois ele recupera de uma lesão muscular e vai jogar a final.
Uma lesão muscular você não cuida Não dá assim tempo, né? em 10 dias, 15 dias. Aí em 10 dias no Réveillon. No né? Réveillon, é. E aí, quando acontece aquela saída do Romário, que há, acho que um tumulto da torcida para querer vaiá-lo e xingá-lo, e acontece aquele dominó humano lá, né? Aí eu presenciei algumas cenas que ainda só estão na minha mente, mas deve ter imagens por aí ou fotos, né? De um pai saindo com uma garota no braço e ela estava com a costa perfurada e jorrava muito sangue. A única coisa que vem na minha cabeça, assim, de todo aquele tumulto, por incrível que pareça, foi aquela menina no colo nos braços do pai e jorrando sangue. Você não sabe nem se está bem de saúde. Não, eu creio que não teve nenhuma vítima, é óbvio, né? Não existiu mesmo. Mas aí outra coisa que me recorda era o Eurico Miranda tocando as pessoas, aí segue o jogo, isola com a fita aí, vamos pro jogo. E o Godoy, não vai ter jogo, aí por Deus que o garotinho interviu e aí acabou terminando aquela partida, mas a gente foi pro vestiário e a gente viu que o Vasco estava comemorando o título lá, porque tinha uma televisão lá, ou alguém, não sei que estava lá, e falou que o Vasco estava dando a volta olímpica com a taça lá no campo, porque disse que a gente abandonou o jogo, e sei lá. Que absurdo. E aí uma loucura, e a gente, pô, vambora. Aí também a gente não deixaram a gente voltar, e aí até que tiveram alguns jogadores que eu achei de uma postura fantástica, e foi o caso do Jorginho, que não deu a volta olímpica, alguns fanfarrões lá deram a volta, achando que tinha sido campeão, enfim, depois teve aquela final, mas a gente ficou, cara, à mercê de informações desencontradas que chegavam pra gente. Não, vocês são campeões. Não, agora tem uma outra partida. Não, para vocês poderem ir para Libertadores, vocês têm que jogar. Então, literalmente ali, os bastidores é que fizeram a diferença. E a gente se considera campeão simbólico daquela João Avelange, moral daquela João Avelange. Ademar, quando que para vocês, jogadores, vocês começaram a sentir que o São Caetano deixou de ser um azarão para ser protagonista no futebol estadual, no futebol nacional? Tem algum ponto de partida? Como que vocês sentiram isso? Eu acho que toda aquela Copa João Avelange, a gente começou a ser notado depois que a gente eliminou o Fluminense, né? Porque a gente tinha empatado 3-3 no Parque Antártica, 0-0, dava Fluminense lá e... mais um pequeno que saiu aí e continua os grandes. Aí quando a gente elimina o Fluminense lá... Vocês tinham perdido o Paraná também, né? A final do outro módulo. Já a gente tinha perdeu, dado uma murchada. Já assim. tinha dado, enfim... Eles não são tudo isso. Eles não são tudo isso. Agora, assim, entre aspas, a CBF meio que pensou, né? Eu coloco esses módulos, os grandes vêm e eliminam os times, inclusive o Malutron... eliminou ainda um time no primeiro mata-mata e quase que a gente faz a final com o Paraná de novo, que perdeu pro Vasco. Então você vê, quase os times considerados pequenos fizeram a final do João Avelange. Então, quando a gente eliminou o Fluminense, que a gente viu, porra, vamos lá que vai dar. Pra ganhar. Aí quando a gente pegou o Palmeiras, 2 partidas Parque Antártica, elimina o Palmeiras no Parque Antártica. O Palmeiras é espetacular. Palmeiras é fantástico, pô, cheio de bons jogadores, Arce e companhia. Aí quando você pega o Grêmio... Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, começando naquela volúpia. Aí eu falo, pô, agora a gente tem que se afirmar. Já era um fenômeno ali, o Ronaldinho? Já tinha dado aquela touca no Dunga, coisa linda. E aí já era uma afirmação já no futebol, né? Mas a gente foi, pô, com o nosso sistema operário, os jogadores marcando, aí 3-2 no Grêmio, 3-1 lá no Olímpico. Aí chegou a final, né? Aí chegou a final contra o Vasco. Com moral, né? Aí chegou com moral, aí a imprensa já, pô, aí você chegava no seu apartamento, chegava no meu apartamento em casa, tinha 2 links de TV ao vivo, pô, não sabia nem, deixa eu ver que lado que eu vou pra cá, vou pra lá. Pô, era uma loucura, cara, foi uma loucura. E a gente até que, eu não estava preparado, sabe, porque a gente vivia de Série A3, Série A2. De repente, protagonista nacional, né? Pô, você fechar a propaganda aqui da concorrente, você fechar Jornal Nacional com São Caetano, cara. E as 4 equipes que vocês pegaram tinham elencos fortes, né? Tinha Desde elencos o Fluminense fortes. o Fluminense tinha uma boa equipe,
o Palmeiras tinha uma boa equipe, aí o Grêmio tinha uma boa equipe, o Vasco tinha uma seleção. O Vasco é um absurdo, com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. A gente sabe que assim, campeão moral seria a gente, mas se você pegar o Vasco no papel com o Odivan, Júnior Baiano, é uma seleção. Elton era goleiro, o Viola era banco, era Euler e Romário. Pô, Elton goleiro, muito tempo. Então, baita jogo, pô. Agora, você acha que contra o Vasco, principalmente, depois de eliminar Botafogo, Fluminense, Grêmio e Palmeiras, vocês... porque a impressão que eu tinha, lógico que eu vivenciava, e você acaba se envolvendo, é muito normal, porque eu era setorista do clube, viajando, fui para o Sul, enfim, todo lugar, mas eu tinha uma coisa meio que igual, e eu sentia, principalmente nos jornalistas do Rio de Janeiro, porque quando eu cheguei para cobrir o jogo contra o Fluminense, o pessoal falou, Luciano, esse time aí acabou, tal, não sei o que, já foi. Aí gol lá, tal, coitado do Murilo, tá procurando até agora. Quando volto para o Rio de Janeiro para fazer o jogo, que foi depois do Natal, lembra que tinha uma coisa absurda? Teve a final da Copa daquela Copa Mercosul que o Vasco ganhou 4-3 do Palmeiras, tal, e aí foi no final do ano. E aí, acho que foi dia 27, era uma coisa absurda, aqueles calendários que tinham antigamente. Mas aí o pessoal já falava assim, ó, é 50-50. Vocês tinham isso também dentro do vestiário? Tinha. Até então a gente entrou como azarão, que a gente falou no primeiro jogo contra o Fluminense, era um azarão, aí já começou a mudar, aí o próprio discurso dos atletas adversários, a gente já percebia que existia uma moderação, um respeito, uma moderação nas palavras, porque, como diz o ditado, né, tudo que você falar pode ser usado contra você, pode ser motivo de ânimo para o adversário. Então eles já começavam a respeitar e a gente, como sempre, respeitando os adversários, porque a gente sabia que a gente vinha de uma equipe pequena para disputar contra os grandes. E, de repente, você está numa final de campeonato brasileiro deixando quantas equipes, acho que 100 e poucas equipes eram naquela época para trás. A Joavelange foi coisa pesada, linda, hein? Foi pesada, é módulo verde, amarelo, Parecia azul. uma desafio ao galo, hein? Ficou uma certa frustração de ter perdido, não em campo, mas de uma forma política. Vocês pensaram, poxa, se fosse um Corinthians, um São Paulo, por exemplo, não teria acontecido isso. A gente teria disputado ali. A gente não perdeu praticamente em campo, né? Porque depois, aquele jogo lá... daí já não tinha ninguém mais estava treinando, tinha uma série de coisas. Ficou aquela sensação de, pô, os bastidores do futebol brasileiro são sujos. E a gente começou a entender que era muito difícil pra gente ganhar, principalmente... Eurico Miranda, Caixa d'Água, CBF no Rio de Janeiro, e vaga de Libertadores. Então, vamos deixar para lá os bastidores, senão nós vamos comprometer muita gente aqui, Roberto. Se o Eurico tivesse vivo, ele ligava aqui cuidado que ele puxar o pé da gente à noite. Calma do ar. Deixa eu mandar um abraço aí pro Sidney Pezão, que está acompanhando aqui, o João Carlos Baé também mandando um abraço, falando que o Ademar é gente boa, e é mesmo, gente da melhor qualidade. Tá o nosso Napoleone Júnior, tá querendo dar uma cutucada aqui, dizendo que ele que é palmeirense, que o São Caetano é freguês. Você era freguês do Palmeiras, Ademar? Rapaz, eu tinha caderneta para comprar na mercearia do Palmeiras. Os números ali falam. Os números falam tudo, viu? Olha, o Sérgio, a gente adorava ganhar do Palmeiras, viu? O Palmeiras era muito bom a gente jogar com o Palmeiras no Parque Antártico, aquela grama alta lá. E o prefeito era palmeirense, né, naquela época. Lógico, ele era São Caetano, mas ele deixava o amor dele do lado pelo azulão. Ele não falava nada, ele ficava quieto. Ô Roberto, eu sei que você tem uma dica muito legal para essa galera que gosta de se divertir, tá chegando aí final de semana do carnaval, e a galera que não vai pra praia, que não vai pro bloquinho, que não vai desfilar em escolas de samba, tem uma grande opção, né? Com certeza tem um ótimo lugar para se divertir, que é o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação,
torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Ski Mountain Park. Ademar, tem uma história curiosa que você quase foi parar na NFL, né? É verdade, eu tive um convite para fazer o teste, um time que o empresário me dizia que era o Tampa Bay Buccaneers, mas aí eu até fui muito bem no teste, com os chutes, e tive um aproveitamento muito bom, mas aí, para entrar na NFL, você precisa ser draftado, né? Você precisaria entrar numa universidade, fazer toda uma boa temporada. E aí tinha um outro detalhe, né, Roberto? O chutador, o kicker do time lá provavelmente eu iria, era argentino. Você acha que o argentino ia falar, meu irmão, vai lá, entra, chuta na pelota, depois eu volto. Tá bom. Você chegou a ir pra lá pra fazer esse teste? Não, vim aqui, o empresário veio aqui no Brasil, fiz o teste na Universidade Mackenzie, em Tamboré. Aproveitamento bom. De 10 chutes eu acertei 9 de 50 jardas. Aí... Ficou louco pra te levar. O cara falava, money, eu falei, muita grana? Cara, muita grana. Mas aí eu preferi ficar aqui no Brasil mesmo, porque tinha toda a parte burocrática de família, tudo, e aí, em relação também a ficar na universidade e tudo, eu estava recém-aposentado, né? Falei, deixa eu pescar um pouquinho, né? Depois eu volto. Deixa eu gastar esse dinheiro aí do Japão, da Alemanha. Da Coreia. Ô Ademar, e agora essa fase sua atual aí no AD São Caetano, cuidando da base, você é uma inspiração para essas crianças, né? Acho que é bacana poder devolver um pouco de tudo aquilo que você viveu lá. É gostoso, porque às vezes você chega lá e o menino acompanha e vê e te cumprimenta e quer saber como é que foi toda aquela fase, é gostoso. Mas infelizmente, mesmo a gente tendo todo esse respeito, hoje está muito difícil você trabalhar com a base, porque nós temos um grande problema hoje que é a nossa segurança pública, né? Então, eu não posso deixar hoje as crianças jogando bola na rua, então a gente tem só jogadores de escolinha de futebol. E o jogador de escolinha é grama sintética. Então, para o jogador ter a malandragem, a habilidade de um atleta que vem de uma comunidade, é muito difícil. E a gente tem que se adequar, a gente até tem alguns jogadores bons, mas jogadores feitos em laboratório, né? A gente tem que tentar dar uma qualificação, mas infelizmente o que está chegando hoje no nosso futebol profissional são esses jogadores que estão mais preocupados com o celular do que jogar bola. E principalmente na sua posição, né, cara? Tá difícil a gente achar, a gente ver a seleção brasileira. Se eu conseguisse mostrar para um menino e conseguir colocar na cabeça dele a biomecânica do chute, eu estaria milionário hoje, cara. Você era bom de chute. Não é um comprimido, né? Que toma não tem como chegar para ele, colocar o corpo dele e falar, olha, assim que você chuta, então assim... Cara, é muito difícil, cara. Parece... o pessoal que conhece de folclore, parece que a gente vê um monte de curupiras, cara, tudo com o pé torto. Só tem perna esquerda, tudo destro de perna esquerda. Demar, obrigado a sua presença aqui, que a gente quer agradecer demais. A última pergunta, o Azulão sobe esse ano? Sobe, Tá tem que subir. 2021 é Série A1 e Série C do Brasileiro. Tá confiante. Obrigado, Ademar, sucesso para você aí. Conte sempre aqui. E de vez em quando indique uns garotos aqui pra gente trazer aqui para conhecer também essa molecada nova aí, pra gente apresentar para toda a região do ABC. Tá a porta aberta, viu? Tá, eu que agradeço e fico muito feliz pelo convite e vamos lá, TV Mais, cada vez mais forte. Valeu, Luciano, valeu, Ademar, um prazer. Quando o papo é bom assim, o programa voa que a gente nem vê. Agradeço a sua audiência e até amanhã. Valeu. Um abraço, gente. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Até amanhã.